Esse título é interessante porque, na verdade, esse é o nome de um cemitério ali em Santana de Parnaíba, Santana de Parnaíba não, no Vale do Paraíba, ali a região de Guaratinguetá e tal. E o nome é bem sugestivo, né? Então você chega no cemitério, tá lá, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então é como se fosse uma contação de história mesmo das pessoas que viveram no século XX e estão entregando, por assim dizer, esse resultado para nós, né? A geração do 21, né? Vocês todos nascidos já no 21, eu sou um sujeito do século passado ainda, né? Eu nasci lá no século 20, em 82. E é curioso, porque esse tempo que esse trechinho do vídeo retrata é muito parecido com a minha própria experiência de juventude, né, de adolescência e juventude, porque eu nasci no final da Guerra Fria, eu me lembro de ver na televisão questões sobre um possível combate entre União Soviética e Estados Unidos. Eu vi o Brasil jogar contra a União Soviética nas Olimpíadas. A União Soviética tinha um timaço de futebol. Vi a queda do Muro de Berlim, né? Eu nasci dentro da ditadura militar ainda, então é muito louco isso, né? Porque são hoje coisas tão longínquas historicamente, né? Quando a gente fala da União Soviética, parece que a gente está falando do Império Romano, né? Uma coisa que ficou lá atrás, mas na verdade não, né? Tá aí há 2, 3 décadas atrás. E assim, só agora como um parêntese, né? Eu tive na Rússia 2 anos atrás. E é incrível como que, apesar do muro ter caído e a União Soviética ter se esfacelado, eles ainda vivem muito a simbologia da União Soviética, né? Tá, inclusive nos símbolos governamentais e tal. Então essa é uma realidade bastante presente. Mas voltando agora para o nosso contexto, existe uma expressão do Eric Hobsbawm, um dos grandes historiadores, Olivia, do Eric Hobsbawm, que é um dos grandes historiadores que nós temos, que é o seguinte: o século XX começa em 1914 e termina em 1989. Vou colocar aqui para vocês no chat. O que vocês entendem por essa expressão, gente? Como é que vocês interpretam isso? Vocês, lendo um livro, encontrassem essa frase, né? O que ele está querendo dizer? Quem é o corajoso aí que pode... Ah, a propósito, ô Luca, nenhum poeminha hoje, nada? Putz, esqueci. Ah, tá bom, sem problemas. Mas é sempre bem-vindo, viu? Inclusive, se vocês tiverem músicas, canções, quiserem fazer uma declaração cifrada aí, né, entre si, quiser mandar um recadinho afetivo, né, façam como o Luca, peçam a palavra e vocês terão o meu apoio. E a minha torcida também. Mas vamos lá. O século XX começa em 1914 e termina em 1989. O que isso quer dizer, gente? Porque nós sabemos que, sob o ponto de vista da cronologia oficial, um século começa sempre no ano 1 e termina sempre no ano 0, ok? Então, na cronologia oficial, o século XX começa em 1901 e termina no ano 2000. Né? O século XXI começou em 2001 e vai terminar em 2100. Né? Mas esse jogo que o Hobsbawm fala, né? Começa em 14 e termina em 89, o que ele está querendo dizer? Manda lá. Posso arriscar? Lógico. 1914 é o começo da Primeira Guerra Mundial e 1989 é a queda do Muro de Berlim. Exato, perfeito. Então começamos bem, né? Localizamos os dois cortes históricos que ele está trabalhando, certo? Ele tá escolhendo 2 eventos históricos importantes para datar esse século. Mas por que ele vai por esse caminho? Por que ele vai escolher 2 eventos? Por que isso é interessante, sob o ponto de vista da leitura da história? Vamos apertar esse cérebro aí, Luca. Porque, além de serem eventos marcantes, mostravam o pensamento do século. Mostram muito bem. Exato. É porque a lógica, por assim dizer, a energia, o espírito do século XIX
se encerra, é sepultado quando a primeira bomba explode em 1914. Né? Então nós tínhamos... Oi, Stefano? Quais são os dois eventos mesmo? Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, termina em 1918, e a queda do Muro de Berlim em 1989. Tá, valeu. Então, vejam, cada período da história, cada recorte da história possui uma certa energia, possui o que os alemães chamam de Zeitgeist, né? Vou colocar aqui para vocês. Zeitgeist. Geist é espírito, Zeit em alemão é tempo, né? Então, o Zeitgeist é o espírito do tempo, é aquele conjunto de características que definem uma geração, né? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vocês que têm agora seus 15 anos de idade, mais ou menos, é isso? Vocês estão por aí, né? Em torno dos 15 anos de idade? 14. Não, aqui é o seguinte, gente, deixa eu explicar isso para vocês. Nós estamos nos conhecendo agora, tá? Na idade de vocês, eu conto de 5 em 5, tá? Então, quem tem menos de 13, eu falo que tem 10. Quem tem mais de 13, eu falo que tem 15. Eu vou ficar dizendo que vocês têm 15 até o terceiro ano do ensino médio, ok? Então, é mais fácil. Senão eu fico meio perdido, nono, primeiro e tal. Mas, agora como elogio, tá? Eu já adianto que essa sala específica do nono ano, para mim, é certamente uma sala de ensino médio já, porque o nível de vocês é muito bom. Mas vamos voltar. É bem seguro dizer que vocês, que hoje têm 15 anos, né, mais ou menos, pertencem a uma época totalmente diferente ao dos avós de vocês, por certo, e talvez aos pais. Né? Vocês têm interações com o mundo, vocês têm formas de se relacionar entre si e com as coisas que são totalmente estranhas à geração anterior. Né? Vocês fazem outras mediações, por uma série de razões. A tecnologia é somente um dos fatores. Né? Mas é certamente possível dizer que a geração de vocês vive dentro de um zeitgeist, dentro de um espírito do tempo totalmente diverso daquele que eu, por exemplo, cresci. Né? Então, isso é interessante, porque é claro que a geração anterior não vai ser eliminada fisicamente, né? Mas ela vai até o final da sua vida, cada indivíduo da geração anterior vai até o final da sua vida ter que se esforçar muito para se adaptar às coisas, né? Para se adaptar a esse novo Zeitgeist, né? Que já se estabeleceu no século XXI. Depois eu vou ter a oportunidade de pontuar melhor o que seria o espírito do tempo, no caso da geração de vocês. Mas voltando, então, a essa transição do 19 para o 20, o que nós temos lá no século 19? Nós temos alguns paradigmas, né? O primeiro é o seguinte, o século 19 é o século que vive a plena expansão da Revolução Industrial. Então, aquela vida que... Oi, Isa, que bom que você apareceu. Isa, empresta sua câmera para sua irmã, por favor. Tá bom? Porque ela nunca põe a carinha aí e ela fica se escondendo. Então, vejam, o século XIX, ele vive sob o signo, né, primeiro da Revolução Industrial. Então, o que está acontecendo com a vida? Tudo está sendo maquinificado. Tudo aquilo que era artesanal, tudo aquilo que era manual, está se transformando em maquinaria. Né? Mal comparando, deixa eu mostrar duas coisas para vocês aqui. Me dá só um segundinho. Vejam, eu estou aqui no meu sítio, tá? É como se nós saíssemos daqui, século XVIII, século XVII e todos os anteriores, e viéssemos para cá. Certo? Isso aqui é uma serra elétrica. É um pouco isso que o século XIX faz. Né? As pessoas elas estavam acostumadas a fazer as coisas dentro sempre de um padrão, né? De um paradigma artesanal. E aí, essas coisas vão sendo substituídas por máquinas. Né? E o caso mais emblemático, certamente, é o da tecelagem. Então, nós tínhamos lá a tecelagem manual do linho, ou talvez uma forma rudimentar de tear, que nós herdamos, né, do século XIV, da Renascença.
E o que os ingleses fazem na metade do século XVIII? Eles inventam uma máquina que é capaz de tecer. Então, isso muda o ritmo das coisas, isso muda a produtividade, isso rebaixa o valor das coisas, porque agora, no mesmo tempo, você produz muito mais mercadorias. E isso vai caminhando na direção dos transportes, na direção dos registros, né? Vamos lembrar, por exemplo, que até a primeira metade do século XIX não existia fotografia. Então, como que você faz para registrar a imagem de uma pessoa? Você precisa contratar um pintor, e um pintor extremamente habilidoso, né? Não pode ser um pintor qualquer. Então, é claro que os registros eram feitos apenas das pessoas ricas, porque contratar um pintor para ele ficar um mês na sua casa, você posando todo dia para ele, né? Um sujeito que tinha uma arte sofisticada, era um empreendimento incrível, era como construir uma casa, né? Então, só as pessoas muito ricas é que tinham um retrato, né? Após a fotografia, isso vai se tornando muito mais barato e muito mais rápido e muito mais automatizado. E isso foi acontecendo em todas as coisas, né? Nos registros fonográficos, enfim, essa coisa foi avançando. Paralelamente a isso, nós temos as ideias iluministas, que, em resumo, estão indicando o seguinte para as pessoas: nós estamos conquistando a natureza por meio da ciência e isso vai resolver todos os nossos problemas. Nós não teremos mais miséria, nós não teremos mais fome, nós não teremos mais pandemias, nós não teremos mais nenhum tipo de problema que venha da natureza, porque nós estamos agora conquistando a natureza por meio da ciência, né? Num outro aspecto agora, que é o aspecto político, a burguesia, que desde o século X tem se tornado a principal classe social sob o ponto de vista do domínio econômico, agora ela começou a fazer suas revoluções e ela começou a assumir os estados nacionais. Então, se até o século XVII ela era a classe mais rica, mas não tinha o poder econômico, e aí ela faz a Revolução Gloriosa, que eu acho que vocês já devem ter estudado. Se na França, em 1789, ela derruba a aristocracia e assume o poder do Estado, né? Se na Alemanha também ela começa a ascender ao poder, se na Itália também começa, se em Portugal ela já ascendeu lá no século XIV. Então, essa burguesia que vai se fortalecendo ao longo da Baixa Idade Média, início da modernidade, agora ela está assumindo efetivamente o Estado. E esse Estado está se modernizando e ele está indo na direção da República, né? O direito está nascendo. Pois não. Isso é no século XIX, certo? Tudo isso é XIX. Né? E o que você tinha falado antes é iluminismo? Que você tinha falado antes? Iluminismo, exatamente. Que, ó, vocês já aprenderam sobre iluminismo na aula de história? Sim, já? sim. Então, eu falei um pouquinho do seu ponto de vista tecnológico, um pouquinho do seu ponto de vista político, um pouquinho do seu ponto de vista filosófico. Nas artes, o que nós temos? Né? Nas artes, nós temos um século XVIII que preparou toda uma arte extremamente sofisticada em termos de padrão matemático, né? E aqui eu estou pensando no classicismo, né? Na música, que é a que eu conheço mais. Eu nunca fui muito ligado à pintura, mas na música que eu conheço um pouco mais, a gente pode pensar em Mozart, pode pensar em Haydn, né? O grande compositor de sinfonias alemão. Podemos pensar um pouquinho antes, né, no Barroco com Bach. Enfim, são numerosos compositores que escrevem uma música simétrica, uma música perfeita. E depois, a partir desses caras, surgem os românticos, né? Que já estão fazendo uma música um pouco mais sentimental, mas sob essas bases sofisticadas do classicismo. E aí eu estou pensando no último Beethoven, né, do Beethoven já maduro, quase surdo. Estou pensando em Schumann, estou pensando em Brahms, estou pensando em Schubert, em Mahler, né, no final do século XIX, Richard Wagner, enfim. Toda uma gama aí de grandes artistas que expressam, de certa maneira, esse espírito triunfante da humanidade. Então, o século XIX, ele marca muito isso, né? Esse otimismo, essa confiança de que agora nós estamos caminhando para uma sociedade que vai realizar o seu potencial, por assim dizer. Existe uma grande esperança de que a razão, de que a técnica, de que a ciência, de que a filosofia vão dar conta de todos os nossos problemas, por assim dizer, né? É claro que eu estou deixando um monte de contradições de lado, porque eu não consigo dar conta de tudo em tão pouco tempo, né? Mas eu estou tentando pegar o essencial desse homem do século XIX, né? Desse ser humano do século XIX.
E agora, voltando a esse vídeo, ele começa como, tá? Eu vou postar o vídeo inteiro, e eu recomendo vivamente que vocês assistam, mas o trechinho que eu escolhi, ele começa com quem? Ele começa com Nijinsky. Alguém aqui é do balé? Alguém aqui é bailarino ou bailarina? Não? Não? Ninguém aqui fez balézinho? Nunca? Eu sou. Quem? Marília? É. Você já ouviu falar do Nijinsky? Olha, eu faço balé porque eu preciso de postura e alongamento para as outras danças, né? Porque eu gosto. Assim. Então, eu não sei muito sobre balé. O Nijinsky, ele é um dos grandes compositores do balé, por assim dizer, um dos grandes artistas. E ele era um classicista, né? Então, naquelas primeiras imagens, mostra aquela busca pela perfeição, pelos ângulos, né? Aquela coisa dos cotovelos, aquela perfeição do movimento. E aí o que acontece, né? Eles mostram o Nijinsky em 1912. Então, é como se o século XIX, aquele Zeitgeist, ele invadisse o início do século XX. Então, ele continua a mesma coisa em 1905, 1910 e tal. Mas aí vai estourar a guerra. Então, quando estoura a guerra... Ah, legal. Quando estoura a guerra, todos aqueles padrões que eu acabei de descrever, eles são suspensos. Então, o mundo mergulha imediatamente num morticínio, numa violência absurda, né? Numa irracionalidade terrível. Só que agora tem uma diferença, gente. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra extremamente letal, mas é uma guerra feita com maquinaria pesada, com toda aquela tecnologia que foi conquistada no século XIX. Então, agora, nós não temos mais o tiro de rifle que tem que ser recarregado. Agora, nós temos a metralhadora. Agora, nós temos a granada. Né? No final da Primeira Guerra, nós temos o avião jogando bomba na cabeça dos soldados. Né? Nós temos os lança-chamas. Então, se a guerra nunca foi bonita, agora ela continua sendo extremamente violenta, mas com o apoio da tecnologia. Então, é como se todo aquele otimismo, né, aquele triunfalismo do século XIX fosse subitamente cortado. É um pouco o que a gente está vivendo agora, assim, né? Nós estávamos no nosso mundo funcionando, né? Cada um pensando o que vai fazer. Eu vou comprar uma bicicleta, ano que vem eu vou fazer intercâmbio. E que bonita que é a minha vida, super legal. E Bernardo, você está um pouquinho adiantado, né? Se quiser pode ficar mutado aí. Então nós estávamos com os nossos planos, de repente tem uma quarentena e nós vamos para dentro de casa. E agora nós não sabemos mais nada do que vai acontecer. Não sabemos se vamos poder viajar para fora, não sabemos que tipo de interação nós teremos, que tipo de protocolo seguiremos, não sabemos se teremos aulas presenciais esse ano. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi um corte semelhante nesse sentido. Né? Então, toda aquela atmosfera de otimismo, agora ela desaba. Né? Sob o ponto de vista político, todo aquele ideal liberal burguês, que vem lá do iluminismo, que vem do século XVIII, e que, de certa maneira, inspira, né, as revoluções francesa, inglesa, a independência americana, independência das províncias da América Latina e assim por diante, tudo aquilo começa a ser corroído e uma força autoritária começa a emergir daí. Então a gente não pode esquecer, por exemplo, de Mussolini no começo dos anos 20, de Stalin assumindo o poder da União Soviética em 25, de Hitler tentando dar o golpe em 24 e depois efetivamente chegando ao poder em 33, de Franco na Espanha, de Hirohito em 24 no Japão, de Getúlio Vargas no Brasil em 1930. Então, todas aquelas repúblicas liberais, elas começam a ser substituídas por regimes totalitários e extremamente violentos. Né? O grilo que o europeu tinha com os judeus se torna um antissemitismo absurdamente violento. Né? A arte começa a se tornar cada vez mais depressiva também. Então, a música romântica também é suspensa e começam a surgir alguns experimentalismos bastante mórbidos. Então, é isso que o Hobsbawm está apresentando. Todo aquele ideal, todo aquele otimismo, né, aquela confiança na racionalidade que inspirou o século XIX nas suas diversas manifestações, subitamente é suspenso e substituído pela irracionalidade e pela violência. Então, o ser humano, ele se olha no espelho, né? Aquele sujeito que nasceu, como o próprio Nijinsky, né? Que nasceu no século XIX e está vivendo a Primeira Guerra Mundial, ele se olha no espelho e não se reconhece.
né? Um pouco essa experiência que eu tenho, né, de ter nascido dentro da ditadura militar, de ter nascido dentro da Guerra Fria, e de repente olhar um mundo totalmente estranho, né? De ter visto uma China muito pobre na minha adolescência, e agora ver a China batendo de frente com os Estados Unidos. Como é que isso aconteceu e eu não vi? Né? Então, aquele cara que nasceu em 1850, 1880, ele está com 20, 30 anos na Primeira Guerra Mundial, ele olha o mundo e não se reconhece. Ele fala, cadê aquela racionalidade que era uma promessa de paz, uma promessa de otimismo, uma promessa de progresso? Isso acabou. E aí tem um trechinho à frente do vídeo, que eu não consegui localizar, porque eu deixei para fazer isso hoje cedo e me enrolei, mas depois eu coloco, vocês olham lá, que é uma frase do Freud, que é a seguinte, vou colocar no chat aqui para vocês. Lembrando que o Freud também é um desses caras, né, que nasce lá no 19 e entra no século 20. O homem já não é o senhor dentro de sua própria casa. Sigmund Freud. Gente, vocês estão ouvindo o galo aí? Tá atrapalhando ou não? Sim. Não. Não, é que hoje ele tá menos escandaloso. Ontem, nas minhas aulas, o demônio veio aqui na minha cara e ele berrava. Eu tive que parar a aula. Não é possível um negócio daquele. Olha aí. Eu vou pegar uma panela de pressão e vou deixar já pronta aqui para ele, viu? O homem já não é o senhor dentro da sua própria casa. Obviamente que isso é uma metáfora, né? Que horas que acaba essa aula? Agora? É? Então tá bom. Crianças, é o seguinte, muito bom revê-los sempre. A nossa próxima aula nós começamos exatamente desse ponto, tá? Eu vou deixar a metáfora do Freud no mistério aí para vocês, tá bom? O homem já não é o senhor dentro da sua própria casa. Ok? Legal, gente. Boa semana para vocês. Um abraço. Tchau, Cristiano. Obrigada. Tchau, Cristiano. Até semana Tchau, que vem. Cristiano. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau, gente. Bom Obrigado. final de semana. Cristiano. Obrigado para vocês também. Tchau, Cristiano. Bom final de semana. Até semana que vem. Obrigado, Thiago. Um abraço. Cristiano, você Oi, pode Lívia. e uma parte que você falou que no século XIX ele marca por uma grande esperança de que a técnica, a filosofia, a ciência. Você pode repetir essa parte, por favor? Sim. Então, o século XIX ele é marcado por essa confiança de que a técnica, e aí entenda a técnica como a racionalidade, tá? De que a racionalidade vai resolver todos os nossos problemas. Né? Então, todos aqueles absurdos que nós tínhamos, né, escravidão, fome, violência, etc., serão finalmente superados. Né? Então, essa era a expectativa, né? É isso que aparece, por exemplo, na filosofia, na crítica social em geral, enfim, nas pessoas influentes que criavam consenso, por assim dizer. Uhum. Então, esse mundo, essa promessa, ela entra no século XX ainda, porque todos esses processos ainda estão em desenvolvimento. A gente tem que imaginar, por exemplo, que Paris acende a sua primeira lâmpada em 1900, né? Quando a energia elétrica efetivamente começa a ser usada. Mas 14 anos depois, isso tudo é suspenso. E aí agora a gente precisa começar a trabalhar o século XX como o século da irracionalidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau. Você também. E aí, fofinhos?